Fala galera, tudo bom com vocês? Começando aqui mais uma aula. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Como é que está sendo esse teste aí no suporte e resistência que eu passei para vocês na última aula? Me conta aí nos comentários. E aí, estão treinando, estão estudando? Como é que está sendo aí? Pessoal, no tema de hoje, na aula de hoje, nós vamos abordar os ciclos de mercado. Nós vamos começar a entrar em um tema mais teórico, porém de um tema de extrema importância. Na verdade, esse é um dos temas aí que diferencia os traders vencedores dos traders perdedores. É a cereja do bolo das estratégias. Por quê? Porque na maioria dos casos, pessoal, você vê que tem boas estratégias que são passadas aí no YouTube, em alguns canais, porém os traders acabam que não sabem ou acabam não passando o ciclo do mercado que aquela estratégia funciona. E hoje eu vou estar explicando para vocês sobre ciclos do mercado. Ou seja, o mercado ele consiste em ciclos. E cada estratégia que você aprende, cada operacional que você vai aprendendo ao longo do tempo, ele é para ser aplicado em algum ciclo específico. Não adianta você aprender uma estratégia que, por exemplo, é para você usar num ciclo de acumulação ou lateralização do mercado e querer aplicar num ciclo onde o mercado está em tendência, porque obviamente que não vai dar certo. Então hoje nós vamos estar entrando nessa parte de ciclo do mercado e essa aula é muito importante. Como eu falei, essa é a cereja do bolo aí para as estratégias. Essa é uma aula que vai diferenciar o conteúdo aí na sua cabeça para você poder ter êxito no mercado com as suas estratégias, seja as minhas estratégias ou estratégias que você aprender no futuro, mas que vai diferenciar e você vai saber identificar o ponto exato de cada gráfico para cada estratégia. Beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos para o conteúdo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos começar aí o conteúdo de hoje. Beleza, pessoal? Nós estamos aqui no gráfico da Equioption. Eu quero começar falando para vocês o quê? O mercado, ele é um mercado cíclico. Segundo as teorias das leis de Elliott, o mercado ele tem ciclos. Então você precisa entender que não é somente ter ciclo de alta, ou ciclo de baixa, ou ciclo de lateralização. O mercado ele tem geralmente ali quatro ciclos, que é a acumulação, a tendência, a distribuição do preço e a reversão da tendência. Ou seja, o mercado ele fica acumulando ali o preço, acumulando, segurando, segurando, e em algum momento ele vai estourar, ou para cima ou para baixo, obviamente, e vai iniciar uma tendência de alta ou de baixa. Após essa tendência, pessoal, você tem que entender o seguinte: nunca o mercado vai subir para sempre e nunca ele vai descer para sempre. Em algum momento, ele vai encontrar vendedores ou compradores posicionados ao contrário e vai colocar esse preço para reverter e seguir uma nova tendência. Ou seja, após uma acumulação, eu já vou mostrar para vocês o que significa isso, vai ter uma tendência. Após uma tendência, vai ter uma distribuição, que é muito semelhante a uma acumulação. O mercado ele vai ficar lateral de novo, ou vai consolidar, e aí depois ele vai reverter a tendência para seguir o fluxo de novo. Ou seja, o mercado ele é cíclico. Toda vez ele vai fazer o mesmo ciclo. Ele vai acumular, vai formar uma tendência, vai distribuir, formar uma nova tendência de novo. E assim segue o jogo do mercado. Então você precisa entender qual o ciclo correto para cada estratégia. Não adianta você querer operar, por exemplo, um suporte, uma resistência, num ciclo tendencioso, num ciclo de alta ou ciclo de baixa, que não vai respeitar. E aí talvez você esteja tomando loss ou tomando prejuízos do mercado porque você está operando o ciclo errado com cada estratégia. Então você precisa ter essa malícia, você precisa ter essa expertise no mercado. Isso vai diferenciar que a sua estratégia vai funcionar ou não. Lembra que lá no início da nossa mentoria, lá no início do nosso curso, eu falei sobre estratégias no YouTube, eu falei sobre traders que passam estratégias, mas que não explicam como ela funciona de fato, porque às vezes nem ele sabe disso. A grande maioria até sabe, mas não está interessado em te passar de fato a fundo sobre ciclos do mercado. É uma parte teórica que é um pouco chata, mas que você precisa entender, porque essa vai ser a diferença de novo. É a cereja do bolo no mercado financeiro. Você precisa estudar ciclos. Se você quiser ser mais ainda minucioso nos seus estudos, eu indico que você comece a estudar sobre a teoria de Elliott, sobre as ondas de Elliott, porque lá você vai aprender tintim por tintim sobre ciclos do mercado, tá bom? Então, eu vou começar aqui primeiro tentando desenhar para vocês para ficar mais fácil, tá? Já vai me perdoando os desenhos, porque eu não sou muito bom ainda de fazer desenhos.
mas é só uma ilustração para que fique mais claro na sua mente, tá? Então aqui eu vou fazer um quadro aqui. Importante, pessoal, você entender sobre os ciclos. Então, como é que eu vou mostrar para você um exemplo aqui de acumulação ou de lateralização? O que seria isso? Você vai identificar no mercado topos e fundos evidentes, ou até mesmo topos e fundos pequenos, formando ali uma acumulação, até mesmo como se fosse ali uma consolidação. Logo, você já vai entender também futuramente o que significa consolidação e lateralização, tá? Então, aqui, pessoal, nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo, nós temos topos e fundos evidentes, ou seja, eu consigo ver um topo e eu consigo ver um fundo aqui no mercado. Eu consigo ver um topo e eu consigo identificar um fundo só de olhar. Lembra lá quando a gente olha para as velas, a gente consegue ver lá uma vela verde, uma vela vermelha, formando um topo distante, bem evidente, formando um fundo distante, bem evidente, e assim sucessivamente. Logo depois disso, pessoal, esse mercado ele vai romper esse topo aqui, ó. Isso aqui é um topo, e aí ele vai continuar a tendência, né? Ele vai fazer isso aqui, ó, e ele vai romper. Aqui iniciou uma tendência, pessoal. Então nós temos aqui, ó, uma lateralização do mercado ou acumulação, como você queira chamar. É uma lateralização porque de fato o mercado está de lado, né? De lado, ó. Ele sobe, corrige o preço, sobe, corrige o preço, e ele não tem força ainda para romper essa resistência. De modo que depois que ele ganha força, ele faz um padrão N aqui, rompe essa resistência, pega um pivô de alta e começa a subir. Ou seja, aqui, pessoal, nós iniciamos uma tendência. Nesse ponto, nós não podemos, de modo algum, querer traçar um suporte e resistência e querer operar aqui, por exemplo, suporte e resistência. Por quê? Não adianta quando o mercado chegar aqui eu querer operar vendido nesse ponto, porque o mercado entrou em tendência. Então eu vou explicar para vocês que cada estratégia eu posso usar em cada ciclo de mercado. Mas já entrando nesse âmbito aqui, ó, nós estamos aqui no ciclo de lateralização, onde eu posso operar. Anota aí, pega o caderno. Lembra que eu falei para vocês em toda aula, pega o caderno de vocês para anotar as dicas que são muito importantes. Então, em ciclo de lateralização do mercado ou de acumulação, eu posso estar operando suporte e resistência, que é compra e venda no suporte e na resistência. Eu posso estar operando um falso rompimento, por exemplo. O mercado ele vem aqui, tenta romper, não consegue e volta para o canal. O que é um canal? Isso aqui, ó. Você está vendo que aqui é uma resistência e você está vendo que aqui é um suporte. Logo, tudo que está dentro desse suporte e resistência vira um canal. Nós chamamos isso aqui de canal. Tudo que está dentro do suporte e da resistência mais forte, nós chamamos de canal. Logo, o que é um falso rompimento? O preço ele vai, bate na resistência, não tem força para romper e ele volta para o canal. Ou seja, ele fez um falso rompimento. Ele tenta romper assim, ó, e aí ele volta para o canal. A mesma forma que se fosse aqui embaixo. Ele bate aqui no suporte, ele tenta romper, não tem força, e aí ele volta para o canal. Isso aqui caracteriza um falso rompimento, que obviamente eu vou explicar para vocês mais a fundo lá na aula de estratégias, tá? Então, pessoal, voltando ao ciclo do mercado, aqui nós temos um ciclo de lateralização ou acumulação, que vem a ser o primeiro ciclo do mercado, tá? Após esse ciclo de lateralização ou acumulação, o preço ele vai entrar em tendência, como esse exemplo aqui. Ele iniciou uma tendência de alta, e aí ele vai fazendo ondas, pessoal. Aí ele vem aqui, ele corrige, aí ele vem aqui, ele corrige, e vai chegar lá em cima. O que acontece, pessoal? Depois dessas ondas, segundo a teoria de Elliott, ele vai formar 5 ondas, onde ele vai fazer a projeção, a correção, a projeção, a correção, e assim sucessivamente, tá? Depois dessas 5 ondas, ele vai entrar nas ondas A, B e C, onde ele vai fazer a distribuição do preço, ou seja, e lembra que eu falei que nunca ele vai ficar só subindo ou nunca ele vai ficar só descendo? Em algum momento ele vai reverter essa tendência? Nesse momento, pessoal, ele vai começar a distribuir. Ele vai formar uma tendência semelhante à que estava aqui embaixo. Ele vai começar a fazer topos e fundos evidentes. E aí, se você tem essa malícia, se você tem esse feeling de mercado, que você identifica que o mercado estava em tendência e começou a acumular o preço após a tendência, você já sabe que o mercado está prestes a reverter aquela tendência. Então, o que acontece? Ele estava em tendência, ele começa a distribuir, e muito provavelmente,
depois que ele faz até uma figura gráfica que nós conhecemos aí como topo duplo ou ombro, cabeça, ombro. Ah, por quê topo duplo? Você tem um topo e você tem um outro topo aqui em cima, logo você formou dois topos. Isso é uma figura gráfica de reversão. Seja também no fundo aqui, pessoal, fundo duplo, ou seja, digamos que aqui, ó, eu tenho um fundo e aí eu tenho outro fundo. É uma figura gráfica de reversão, ou seja, o preço começa a subir. Se é na parte superior, eu tenho uma figura gráfica de reversão de baixa, ou seja, topo duplo com topo duplo, o preço geralmente começa a cair. Ou seja, vamos lá. Aqui eu tenho a tendência 1, aliás, o ciclo 1, que é o ciclo de acumulação ou lateralização. Aqui eu tenho o ciclo 2, que é o ciclo de tendência. Aqui eu tenho o ciclo 3, que é o ciclo de distribuição, ou acumulação novamente, ou lateralização. Você só precisa entender, ciclo, lateralização. Não, você só precisa entender, olhar para o mercado e saber que ciclo que ele está. Você não precisa ficar se preocupando muito com nomes, mas você precisa entender o que vem depois daquele ciclo. Ou seja, você viu aqui uma lateralização. Você já sabe que depois da lateralização, em algum momento, vai romper e vai vir uma tendência. Você viu a tendência acabando, começando a formar distribuição de preço ou topos e fundos evidentes após a tendência. Você já sabe que o mercado está distribuindo para reverter a tendência. E aí o que vem depois da distribuição? A reversão. O mercado ele começa a fazer o mesmo movimento, só que caindo. Tá? Ou seja, aqui nós entramos no ciclo 4 do mercado, onde existe a reversão de tendência. Pode acontecer, pessoal, de esse mercado acumular aqui de novo e continuar subindo. Isso é normal. Só que aqui houve o ciclo do mercado. E pode acontecer também de ele reverter e começar só a cair também, tá bom? Então, o que você precisa entender aqui agora? Então, é importante que você anote. No ciclo 1 e no ciclo 3 são semelhantes. Nós vamos operar suporte e resistência. Então, eu opero suporte e resistência, eu opero falso rompimento. O que é suporte e resistência? Lembra que o preço está aqui no meio, então tudo que está acima do preço nós chamamos de resistência, tudo que está abaixo do preço nós chamamos de suporte. Digamos que o preço venha tocar aqui na minha resistência. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda. Digamos que o preço venha tocar aqui no meu suporte. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compra. Então, eu opero o que? No ciclo 1 do mercado. No ciclo 1 do mercado, você vai estar operando suporte, resistência e falso rompimento. Ou seja, se o mercado vir tentar romper e não tiver força, caracterizou um falso rompimento. Você vai operar o quê? Falso rompimento. Agora, ciclo 2 do mercado, que é a tendência. O que você vai operar? Geralmente, pessoal, nós vamos operar pullback e FIBO. O que é a FIBO? FIBO é um indicador que eu vou ensinar vocês futuramente, onde ele tem projeções, que você consegue projetar para onde o mercado vai, as ondas que ele vai corrigir e tudo mais. Então, você vai operar, geralmente, nesse ponto aqui, linhas de tendência, que lembra da linha de tendência, que nós marcamos os topos e fundos, só que na vertical, ao invés de marcar na horizontal, então você opera a linha de tendência, então você vai ligar aqui, ó, por exemplo, os fundos e os topos aqui, ó. Isso é uma linha de... Desculpa o desenho, tá, pessoal? Tá um pouco feio, mas dá para entender. Então, você vai operar as linhas de tendência seguindo a tendência, pessoal. Então, se eu tenho uma tendência de alta, provavelmente eu não vou querer operar vendido nessa tendência. Eu vou operar a favor da tendência. Então, sempre a favor. Por exemplo, o mercado iniciou uma tendência de alta. Ele vem tocar aqui na minha resistência, que agora virou um suporte. Junto com a linha de tendência, é uma ótima entrada de compra, ou seja, a favor da tendência. É um lindo pullback quando isso acontece. Lembra que eu falei de confluência? Ou seja, eu tenho um suporte, que era uma resistência que foi rompido, junto com a linha de tendência de alta, ou seja, o mercado veio testar aqui, pegou uma impulsão para continuar a subida dele, ou seja, é uma bela de uma compra aqui, você entrar a favor da tendência, tá? Então, nesse cenário aqui, 2, qual que é o ideal de você operar? A favor da tendência, você pode operar o fluxo, você pode operar linhas de tendência, você pode operar correções de Fibonacci e você pode operar o nosso famoso pullback. O que é o pullback? O mercado ele rompe, vem testar de novo a região rompida e continua a tendência. Ou seja, ele rompe, testa a região rompida de novo e continua a tendência. Ele rompe, testa a região rompida e continua a tendência. Isso é o pullback, tá? Sempre após o rompimento, ele vem testar a região e continua a tendência. Beleza? Aí nós chegamos aqui no ciclo 3 do mercado. No ciclo 3, pessoal, é semelhante ao ciclo 1 aqui, ó. Você vai operar
aqui topos e fundos, ou seja, vai operar o suporte e resistência e vai operar também o falso rompimento, beleza? Depois nós chegamos no ciclo 4, que é o ciclo de reversão, que é muito semelhante também ao ciclo 2. Então você vai operar as linhas de tendência, você vai operar pullback, você vai operar correção de Fibo e você vai operar o fluxo, tá bom, pessoal? Eu não opero muito fluxo, eu opero pullback, eu opero correção de Fibo, mas o meu operacional não tem fluxo. Fluxo, para quem gosta, é muito bom, pessoal, mas eu não estudei muito sobre fluxo, até estudei, mas no meu operacional eu não coloquei estratégias de fluxo. Eu opero pullback e eu opero ali correções de Fibo, mas fluxo eu não opero, tá, pessoal? Então já deixar claro para vocês. Beleza? Então vamos lá, recapitulando, anota aí. O mercado, ele tem 4 ciclos. Ele tem o ciclo de acumulação, que é o ciclo 1, ele tem o ciclo de tendência, que é o ciclo 2, ele tem o ciclo de distribuição e ele tem o ciclo de reversão. Isso é muito importante você entender, pessoal. Isso é muito importante. Ou seja, qualquer estratégia que você for operar no mercado e você não entender qual ciclo ela funciona, obviamente que você vai perder dinheiro. Se você não entender qual ciclo que aquela estratégia que você está usando funciona, pessoal, é muito propenso a você perder dinheiro. Então você precisa estudar a estratégia e principalmente saber em que ciclo ela funciona. Porque não é somente pegar uma estratégia, o indicador XYZ, que na hora que cruzar a linha A com a linha B, você faz uma compra ou uma venda. Não é assim que funciona. A região pode ser linda, mas se tiver num ciclo errado e você fizer uma estratégia contrária àquele ciclo, você vai perder dinheiro. Então, entenda, o ciclo de mercado ele é a cereja do bolo para que essas estratégias funcionem dentro do mercado. Ciclo de mercado é a cereja do bolo para você ter uma vida longa e saudável dentro do mercado. Então, se você quer aprender mais sobre esse ciclo de mercado, estude sobre as linhas de Elliott, sobre essas projeções de mercado, que aí você vai ter sucesso dentro do mercado. Não só dentro do mercado de opções, mas no mercado de OB, no mercado de Forex, no mercado de B3, qualquer mercado que você for operar que tiver gráfico e você estudar sobre ciclos de mercado, com certeza você vai ser bem sucedido. Beleza, pessoal? Então, estudem, estudem, estudem. Ficou com dúvida nessa aula? Me mande aí no comentário, coloque aí algumas informações que eu posso fazer mais uma aula explicando melhor sobre ciclos de mercado. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho aqui no gráfico sobre as tendências e sobre os ciclos de mercado, tá bom? Vamos lá. Aqui o Audi JPY, se a gente olhar aqui, ó, aqui atrás, pessoal, eu tinha topos e fundos evidentes, ó. Se você olhar sem ter muita expertise aí no mercado, ó, você consegue ver que eu tinha um topo e fundo aqui, ó, evidente, ó, só de olhar. Se você analisar aqui agora, ó, o mercado ele entrou em tendência, ó, ele está na tendência de baixo, ó. Ou seja, eu tinha aqui um ciclo de lateralização ou de acumulação ou distribuição do preço, onde o mercado estava formando topos e fundos evidentes. Aqui ele pegou uma impulsão e começou, ó, rompeu esse suporte, ó, e está descendo. Ou seja, aqui eu estou em tendência. Ou seja, nesse ponto que o mercado está aqui agora, não faz sentido eu querer marcar aqui, por exemplo, um suporte aqui e querer operar um suporte. Nesse ponto do mercado aqui agora, eu tenho que trabalhar essa linha de tendência de baixo, ou seja, se eu estou na tendência de baixa aqui agora, o que eu tenho que operar, pessoal? A favor da tendência. Quando o mercado entra em tendência, você tem que sempre operar a favor da tendência. Ou seja, é um princípio básico, sempre operar a favor da tendência. Você vai ter muito mais resultado. Se você operar contra a tendência, a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Então, ou seja, se eu estou aqui numa tendência de baixa, eu vou procurar pontos onde eu vou fazer uma venda. Por exemplo, se eu tenho aqui esse ponto e o mercado vem testar aqui novamente, é um ponto que eu posso trabalhar vendido. Se o mercado vem testar aqui novamente, próximo à linha de tendência, é um ponto que eu posso trabalhar vendido, tá? Então, assim, ó, topos e fundos evidentes, mercado lateral, eu vou trabalhar o quê? Suporte e resistência. Você percebe que aqui está respeitando essa resistência. O mercado chega, começa a deixar pavio, quer dizer, ele chegou aqui e formou
uma zona de reversão, ou ele bateu aqui e reverteu. Ele chegou aqui próximo, reverteu de novo, ou seja, você já sabe que esse topo é um topo forte. Como é que eu sei que o topo é forte? Como é que eu sei que é um fundo forte? O que o mercado faz após chegar nele, ou seja, você percebeu que o mercado chegou aqui, o que ele fez? Ele já deixou pavio, ou seja, ele rejeitou o preço aqui em cima e voltou, ou seja, os compradores estavam impulsionando esse preço para cima. Quando chegou aqui, houve uma agressão dos vendedores, ou seja, os vendedores estavam posicionados mais ou menos por aqui, e impulsionou esse preço para baixo, ou seja, olha como essa região ficou uma região de briga interessante. É uma região onde tem bastante briga de compradores e vendedores. Formou um topo forte, ou seja, ele chegou aqui, olha o tanto que ele desceu quando ele chegou nesse topo. Então eu já sei que é um topo forte, pelo que ele fez depois que ele chegou lá. Ou seja, lembra que nós falamos que existe topos e fundos que são fracos? Ou seja, existe esse topo aqui, por exemplo, que ele não é tão forte como esse. Ele chegou aqui, ó, reverteu um pouco, corrigiu, formou como se fosse um N aqui e subiu de novo. Ou seja, ele chegou aqui, olha o tanto que ele desceu, acumulou o preço aqui e subiu de novo. Lembra que nós falamos um pouco agora há pouco sobre consolidação? Consolidação, pessoal, é mais ou menos isso aqui, ó. O preço, ó, ele fica consolidado, ó. Ele fica aqui, velas com bastante pavio. Esse aqui ainda não é uma consolidação muito top, mas é um exemplo para vocês entenderem. Ficam as velas mais ou menos em linha, lado a lado aqui, ó, com bastante pavio, e aí fica consolidado o preço. Logo após, ele vai romper a consolidação para onde está a força maior, ou seja, a força maior estava de alta, e aí ele bateu naquele próximo, aquele topo, rompeu e fez o falso rompimento. O que é o falso rompimento, pessoal? Lembra do falso rompimento? É isso aqui, ó. O mercado tinha aqui uma tendência, aí, aliás, eu tinha aqui uma resistência, o mercado ele rompeu aqui, ó, ele voltou para o canal, ele voltou a testar de novo e configurou um falso rompimento, ou seja, ele rompeu, testou de novo e continuou caindo, ó. E aqui formou aqui o pivô de baixo, ó. Ele começou a cair aqui e está caindo até agora, tá? Então aqui, ó, topos e fundos evidentes, aqui eu tenho uma consolidação, aqui eu tenho um falso rompimento. Obviamente que você vai aprender a operar cada estratégia dessa que eu estou citando para vocês em aulas apartadas, pessoal. E essa aula aqui é uma aula específica de ciclo de mercado. Eu estou apenas dando exemplos para você, para que você não fique na dúvida aí, pairando o que falei, o que é uma consolidação, o que é um falso rompimento. Estou apenas dando esse exemplo para vocês e futuramente vocês vão ter mais com detalhes, tá? Então, é importante que você saiba lateralização, topos e fundos evidentes, ciclo 1 de mercado ou ciclo 3 de mercado, tá? É acumulação e distribuição. Tendência, pessoal, é o ciclo 2 ou o ciclo 4 de mercado, onde eu tenho ali formando a tendência ou a reversão da tendência anterior, tá bom? Então, é muito importante isso aqui, pessoal. Não adianta você querer operar a estratégia sem antes estar claro isso aqui na sua mente. Ou seja, você precisa saber os ciclos do mercado antes de querer saber marcar um suporte e resistência, antes de querer colocar a estratégia em prática. Lembra que eu falei para vocês? Esqueçam de depositar dinheiro na corretora agora, porque você precisa primeiro aprender de fato, para depois pensar em trabalhar. Isso aqui não é simples como parece. As pessoas querem mostrar uma estratégia para você no YouTube, cruzou essa linha, bateu nessa linha aqui, você sai vendendo, você sai comprando, não é assim. Você vai entendendo cada vez mais que você precisa estudar a estrutura do mercado, a estrutura por trás do preço, e não só querer estudar aonde o preço bate para você sair vendendo ou comprando. Beleza? Então hoje essa aula foi uma aula de ciclo do mercado. Eu espero que tenha ficado claro para você. Espero que você esteja entendendo, que você esteja gostando do conteúdo. Como eu falei para vocês na última aula, eu sou muito novo nessa parte de gravar conteúdo aqui no YouTube. Eu já até fiz uma mentoria, mas foi o ano passado e foi uma mentoria mais para conhecidos. E agora eu estou me desbravando aí com esse propósito de gravar esse conteúdo no YouTube. Espero que você esteja gostando. Deixa aqui um feedback para mim. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário. E eu prometo que na próxima aula eu tento explanar essa dúvida com você, tá bom? Muito obrigado por estar assistindo essa aula. De novo, pessoal, comenta aí embaixo, compartilha, passa essa aula para o máximo de pessoas que você conseguir e me ajuda nessa divulgação aí, tá bom? Essa semana a gente vai gravar mais uma aula ainda, ou dependendo se eu conseguir mais duas, mas o nosso combinado são pelo menos 2 aulas aí por semana, tá bom? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Fique com Deus e até a próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado.